Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E você vai ver agora. O SDA divulga as informações do seu relatório trimestral de estoques de grãos. Chuvas começam a aparecer em grande parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, favorecendo o início do plantio. Em 1º de setembro, os estoques americanos de soja foram reportados em 1 milhão de toneladas a menos. Michel Temer prometeu anunciar em outubro a antecipação do aumento da mistura obrigatória do biodiesel ao diesel comum. IBGE diz que rebanho bovino do país somou mais de 218 milhões de cabeças o ano passado, 1,4% a mais que em 2015. E Adriana Ferreira vai comentar sobre a qualidade e a eficiência nas empresas. O agronegócio está começando. Após o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SDA, divulgar as informações de seu relatório trimestral de estoques, a soja reverteu o movimento de baixa que vinha mostrando na Bolsa de Chicago. Esse relatório fez toda a diferença. Era aguardado um número maior de estoques, acima de 9 milhões de toneladas. Entretanto, os números vieram quase 1 milhão a menos que o mercado esperava, mostrando que o consumo está bastante forte em nível global. Essa notícia interrompeu uma possível tendência de queda que estava para se instalar no mercado em função da colheita norte-americana, ao menos no curto prazo. Agora, o mercado está dentro de uma leve tendência de alta. E essa tendência não é agressiva, mas vem se estabelecendo em função de um consumo aquecido que vem se mostrando forte nas últimas semanas com as importações da China e de demais países asiáticos. Além disso, existe uma retração de venda por parte dos produtores. As chuvas começam a aparecer em grande parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, favorecendo o início do plantio. Porém, ficou claro o atraso das chuvas em comparação com o último ano. E desta forma, muitos agricultores têm perguntado se as chuvas irão continuar durante o mês de outubro ou será um mês mais seco como ocorreu em setembro. A previsão é que o mês de outubro seja muito diferente do mês de setembro no que diz respeito aos acumulados de chuva. Já nos primeiros dias agora de outubro, bastante chuva está prevista para a região Centro-Oeste, parte do Sul e Sudeste do Brasil, principalmente para Mato Grosso do Sul, Paraná, Centro-Sul de Minas e parte de São Paulo, associando a um intenso cavado em altos níveis de atmosfera. Para a primeira quinzena de outubro, a tendência é que as chuvas continuem ocorrendo de forma irregular, direcionadas para as regiões centrais, sul e sudeste do Brasil. A região nordeste, principalmente a Bahia, terá um acumulado muito baixo de chuva nas primeiras semanas de outubro. Somente na faixa litorânea pode ocorrer alguma chuva isolada associada às circulações do oceano. Números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o SDA, mostram que em 1º de setembro, os estoques americanos de soja foram reportados em 8.190.000 toneladas, enquanto os tradings esperavam 9.230.000 toneladas. O intervalo das projeções era de 8.700 a 9.600 milhões de toneladas. O total desse ano é 53% maior que o registrado no mesmo período do ano passado. No caso do milho, os estoques trimestrais americanos somaram 58,3 milhões de toneladas, 32% maiores do que em 1º de setembro de 2016, enquanto a média esperada era de 59,6 milhões de toneladas. O total também ficou aquém das expectativas, que variavam de 58,6 a 60,4 milhões de toneladas. Esses números podem mudar muito o valor da soja e do milho em outras regiões do planeta. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje, aqui no estado de Goiás. Para a maioria dos municípios, São Miguel do Araguaia, Minasul, Posse, Aruanã, Cabeceiras, Itaberaí e Cristalina,
nós deveremos ter tempo nublado e pancadas de chuva. Chuva de curta duração e pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. Os demais municípios terão tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios. São Miguel do Araguaia, 35 a máxima e 23 a mínima. Minaçu, 35 a máxima e 23 a mínima. Posse, 35 a máxima e 26 a mínima. Aruanã, 37 a máxima e 23 a mínima. Cabeceiras, 33 a máxima e 25 a mínima. Itaberaí, 36 a máxima e 22 a mínima. Cristalina, 32 a máxima e 20 a mínima. Mineiros, 35 a máxima e 16 a mínima. E Rio Verde, 34 a máxima e 17 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que o presidente da República, Michel Temer, prometeu anunciar agora, neste mês, a antecipação do aumento da mistura obrigatória do biodiesel ao diesel comum. E o IBGE diz que rebanho bovino do país somou mais de 218 milhões de cabeças no ano passado, 1,4% mais que em 2015. E Adriana Ferreira vai comentar sobre qualidade e eficiência nas empresas. Nós voltamos já. Em busca de apoio para barrar a segunda denúncia na Câmara dos Deputados, o presidente Michel Temer prometeu para integrantes das frentes parlamentares do biodiesel e também do setor sucroenergético anunciar agora este mês a antecipação do aumento da mistura obrigatória do biodiesel ao diesel comum vendido ao consumidor. No mês de março, a mistura obrigatória ela foi elevada de 7% para 8%. A decisão previa que esse percentual passaria para 9% a partir de 1º de março de 2018 e para 10% em 1º de março de 2019. A pedido do setor, o governo decidiu antecipar, já para março do próximo ano, o início da vigência dos 10%. O anúncio deve ser feito agora nessas próximas semanas. Vamos anunciar agora e entra em vigor em março, confirmou ao jornal Estado de São Paulo o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. O aumento da mistura obrigatória no biodiesel, no diesel, é uma demanda antiga do setor. A avaliação é de que a medida abre espaço para a redução das importações de óleo diesel, incentivando o mercado nacional de biocombustíveis. Nos últimos 2 anos, com o aumento da mistura mínima de 7%, a capacidade instalada de produção chegou a 7,2 bilhões de litros de biodiesel, segundo o Ministério de Minas e Energia. E esse volume é suficiente para atender a mistura de 10%, estimada em 6 bilhões de litros. A pesquisa Produção da Pecuária Municipal, PPM, que é divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, apontou o rebanho bovino brasileiro para o recorde de 218.230.000 cabeças no ano passado, 1,4% mais que em 2015. Mas esse aumento, ele não se refletiu nos abates. Foram abatidas 29.670.000 cabeças de bovinas, uma queda de 3,2%. A oferta de animais prontos para o abate e para a reposição continuou restrita em função do grande abate de matrizes em anos anteriores, elevando o preço da arroba e também do bezerro. Agora, de acordo com o IBGE, com os dados da PPM, o Brasil continuou como o segundo maior efetivo de bovinos do mundo e representou 22,2% do rebanho mundial em 2016, atrás apenas da Índia. O Brasil tem o primeiro maior rebanho comercial. O Brasil foi também o segundo maior produtor de carne bovina, com 15,4% do total mundial. Já a produção de leite, por sua vez, foi de 33,6 bilhões de litros no ano passado, 2,9% menor do que no ano anterior. E Minas Gerais continuou como o maior produtor de leite do Brasil, apesar de ter produzido 1,9% menos que em 2015,
quando os mineiros produziram 8,9 bilhões de litros. A produção de Minas Gerais representou 26,7% da produção nacional. E o preço médio nacional do litro de leite pago ao produtor foi de R$ 1,17 por litro, um aumento de 15,2% em relação a 2015. Isso representou um valor de produção de 39 bilhões e 400 milhões de reais. E depois do intervalo, Adriana Ferreira vai comentar sobre a qualidade e eficiência nas empresas. É um minuto só e eu volto já. Eu vou conversar agora com a doutora Adriana Ferreira. Ela é doutoranda em governança e sucessão no agronegócio, mestre em desenvolvimento de líderes, especialista em consultoria e coordenação de grupos e também especialista em coaching. E nós vamos falar de um tema interessantíssimo. Nós vamos falar sobre qualidade e eficiência nas empresas. Mas é bom lembrar que a sua propriedade rural é uma empresa, porque você deve produzir alguma coisa. E se produz, é empresa. Doutora Adriana Ferreira, bom dia. Bom dia, Antônio. Tudo bem? Tudo bem. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Eu estou aqui pensando numa menininha que eu conheci, que ela vende limão. O limão da chácara. É uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. A venda... produz e vende. Exatamente. Apesar de 10 anos, ela vende, chega da chácara e põe o limãozinho, a barraquinha do limão, que são 3 bacias só. Mas é uma empresa. Se ela aprender a gerir as 3 bacinhas de limão, provavelmente mais tarde ela vai ser muito mais organizada. Né? Deve ter alguém por trás, o pai ou a mãe, alguém orientando. E olha, né, e orienta. E, Antônio, você tem falado muito no programa sobre qualidade, sobre eficiência. E a cada dia que eu olho para o mercado e que eu tenho acesso a algumas empresas, eu fico muito preocupada. Preocupada por quê? A gente está percebendo que a crise está passando, que nós estamos começando a melhorar economicamente, mas se as empresas não melhorarem a forma, a gestão delas, nós vamos ter um problema muito sério. Tanto as empresas quanto os profissionais. E não importa se é micro, pequena, grande, média empresa. Se você não tiver uma gestão eficiente, você não vai sobreviver ao mercado. Nós estamos vendo várias empresas que elas tiveram um ponto culminante e fechou. E se a gente não prestar atenção, vai acontecer. Eu sei que o agro é o que segura o Estado, mas mesmo o agro, o país, ele precisa, sim, ser mais profissional. E a gente, dentro do agro, a gente tem um ponto que é muito vulnerável, que é uma coisa que a gente não sabe. Eu sempre digo o seguinte, todo produtor sabe que vai plantar, mas não sabe se vai colher. Nós temos aí as condições climáticas, que hoje está assim, de maneira geral, está ligeiramente meio bagunçado. A gente não sabe se vai chover, quanto vai chover, enfim, se vai chover. Se vai chover. Então, esse é um agravante e é um ponto que o profissional, o proprietário da fazenda, ele tem que ter, assim, uma percepção muito boa, ele tem que estar muito alinhado, muito informado em todos os sentidos para saber se pode ou se não pode plantar. É o caso que está acontecendo agora. Começaram a chover. Teve regiões aí que choveu muito, mas muito, e muita gente já entrou com semente. Se fizer 15, 20 dias de sol, é um abraço. Pois é. A gente precisa dessas informações. E assim, você que é do campo, que tem uma empresa rural, seja ela pequena, seja grande, seja média, comece a se programar. Comece a entender que a sua visão tem que ser sistêmica, ou seja, você tem que ler o jornal, você tem que ouvir o jornal, né? Se estiver à sua disposição a rádio, o programa Agronegócio, ouça, mas você precisa de informações para você construir um cenário, para você fazer um planejamento para 2018. As pessoas, as empresas, elas precisam profissionalizar a vida delas. E a vida, a gente entende, pessoal e profissional, porque, Antônio, senão nós vamos ter pessoas perdendo suas propriedades.
O mercado está se mostrando um mercado muito profissional e um mercado muito agressivo. Depois de uma crise, geralmente você tem um patamar de elevação de exigência do consumidor. Ele não vai comprar qualquer produto, ele vai comprar aquilo que for bom. Se você não estiver oferecendo um excelente produto no mercado, provavelmente esse consumidor faz a opção por outro produto. E aí, com isso, a sua empresa vai decaindo. Então, esse é o momento, nós estamos no mês de outubro, e esse é o momento de você planejar 2018. Comece a pensar nisso, fazendo um plano de ação. Não vamos falar em planejamento estratégico, vamos falar em plano de ação, que é mais simples. Comece com um plano de ação daquilo que você vai fazer em 2018, de quem você precisa em 2018. Eu vou comprar, eu tenho um sítio pequeno e eu vou fazer compras. Que tipo de compra você precisa? Você precisa de ração? Você precisa de sal? Do que você precisa? Então, é preciso organizar a propriedade. 2018 é para quem estiver pronto. Eu conversava com o Rodrigo Albuquerque, que inclusive deu uma entrevista para nós, e ele me dizia o seguinte: Antônio, se a gente não planejar, pode ter certeza absoluta, daqui para frente não adianta você ser eficiente, você tem que ser também eficaz. Sim. Quer dizer, eficiência sem eficácia não resolve nada. Você pode ser muito bom de serviço, você pode ser um excelente jogador, um centroavante, mas se você não fizer gol, meu filho... Não der resultado... Agora, você pode ser ruim de tudo, mas se você fizer gol de canela, de bico, seja lá do que for, você é eficaz. Aí é diferente. Sim. E é o que nós temos que buscar. Infelizmente, vamos ter que lutar. Doutora Adriana, vamos para o intervalo comercial, depois vamos continuar essa conversa que é muito boa, ok? Com certeza. É um minutinho só, a gente volta já. Eu estou de volta conversando com a doutora Adriana Ferreira e nós estamos falando sobre qualidade, eficiência, eficácia nas empresas. Doutora Adriana Ferreira, a senhora comentou o seguinte, que 2018 nós vamos ter que ser muito eficientes, muito eficazes, fazer planejamento, gestão, anotar tudo. Olha, isso já deveria ter sido feito há muito tempo. Sim. Eu tomo sempre como exemplo o setor da pecuária de corte. As pauladas que o setor levou agora, esse ano de 2016 para 2017. Nenhum pecuarista estava preparado para receber essas delações que teve de JBS, carne fraca, e o preço despencou. Agora, tem um detalhe. Quem travou boi na bolsa, quem estava com o planejamento da propriedade rural em dia, tudo certinho, sabendo o que devia e o que não devia ser feito, esse está tranquilo até hoje. Sim. Ele não perdeu dinheiro, entendeu? Não perdeu, né? Não perdeu, Antônio? porque ele usou as ferramentas que o mercado oferece para ele. Sim. Entendeu? E uma delas é travar boi na bolsa. E foi o que um dos amigos que eu tenho aí fez. Ele falou: Toninho, eu vou ser franco com você. Eu estou preocupado, mas eu estou tranquilo. Sim, ele tomou as providências antecipadamente. Mas muito tempo antes. E é o que a gente precisa. E a pecuária de corte, a agricultura, todo o agronegócio, considerando que nós somos, né, o celeiro do mundo, está sendo tão propagado isso, se nós nos organizarmos, nós seremos de verdade. Agora, se não nos organizarmos, as propriedades serão vendidas, outras pessoas assumirão. E aí a gente tem um cenário bem caótico, mas nós precisamos que o homem do campo, que você que tem uma empresa rural, se profissionalize, saia da zona de conforto, que é algo que você fala, que nós falamos muito aqui em todos os momentos. É preciso conhecimento, é preciso analisar, é preciso correr, que você vá atrás do Senar, faça curso, né? Crie o seu desenvolvimento participe de eventos. Vê o que está acontecendo, veja as novidades no mercado. Você precisa de informação. E aí, Antônio, vem a questão da qualidade. Hoje, todas as empresas estão produzindo, elas terão que produzir muito mais com muito menos. Então, é o tempo todo buscando uma solução. Como fazer, como diminuir custo, como melhorar a qualidade, como inovar e reduzindo o custo. É uma das coisas que, de maneira geral, o brasileiro não gosta, e não gosta nem um pouquinho, é de ler. É verdade. Ler. A gente só lê manchete. Tanto é que a maioria dos jornais tem 3, 4, 5 páginas só de futebol, que essa turma, a maioria gosta,
Mas coisas interessantes, coisas de mercado, a maioria detesta ler. Não é porque detesta, é porque não entende, às vezes, o que está escrito ali. E nós somos obrigados a estar por dentro do que está acontecendo no mercado. Tanto na política, quanto na economia, quanto no social. Enfim, tudo. Sim. Para você poder se programar e se organizar. E outra questão que me chama a atenção é, não são só os jovens e não são só os mais, os menos ou os mais experientes que não atendem, que não vão atrás da informação. É de várias gerações, porque é interesse, né, Antônio? E o que a gente está vivendo é, com essa programação da aposentadoria até mais tarde, independe da sua idade. Primeiro, você vai ter que ingressar no mercado de trabalho. Segundo, você vai ter que se manter no mercado de trabalho. E se você for o dono de uma empresa, você vai ter que continuar trabalhando até a sua aposentadoria, vamos assim dizer. Você tem que ficar bem informado. O problema não é chegar lá, o problema é se manter lá. Esse é que é o problema. E para se manter lá, você tem que estar por dentro de muita coisa. Doutora Adriana Ferreira, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, conversa boa. Obrigada. Entendeu? E é assim que a gente vai devagarzinho, vai chegando lá. Muito obrigado e até o próximo. Eu que agradeço, Antônio. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem. Nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.